Você conhece as palavras, toda criança conhece. 4 linhas inocentes que ecoaram por séculos em berçários. Mas, por trás dessa fachada infantil, reside uma das histórias mais perturbadoras já escondidas bem diante dos nossos olhos. O ritmo saltita inofensivamente até entregar sua conclusão devastadora. Originalmente, isso não é sobre um ovo se quebrando. É uma mensagem codificada sobre a impotência do esforço humano, embrulhada em um enigma que revela o horror mais fundamental da existência humana. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca podem ser restauradas. Essas teorias sobre canhões da guerra civil ou reis caídos são fabricações elaboradas, construídas ao longo do tempo para enterrar uma realidade ainda mais perturbadora. A verdade mais sombria sobre Humpty Dumpty não começa com ovos ou canhões, mas com uma garrafa. No final do século XVII, Humpty Dumpty não era um personagem de forma alguma. Era uma bebida. Imagine as tavernas imundas da Londres da Restauração, onde o ar pairava denso com fumaça de cachimbo e o fedor de corpos não lavados. Marinheiros curvados sobre mesas lascadas, seus rostos castigados pelo sal e pelo sol. As serventes navegavam entre mãos que as agarravam, derramando cerveja em chãos de serragem já pegajosos com cerveja derramada e coisas piores. Atrás do balcão, um proprietário gritava Humpty Dumpty, enquanto servia com uma concha uma mistura fumegante de um caldeirão de ferro. Cerveja ale fervida misturada com conhaque barato, quente o suficiente para escaldar, forte o suficiente para derrubar um homem onde ele estivesse. Os clientes bebiam em goles desesperados, suas gargantas queimando, seus olhos lacrimejando. Em minutos, eles tropeçavam em direção à porta, rostos vermelhos carmesim, estômagos revirando com a mistura tóxica. Na segunda ou terceira rodada, eles estariam curvados, humped, prontos para serem despejados, dumped na sarjeta. Uma mistura particularmente cruel que poderia destruir um homem de dentro para fora. O Oxford English Dictionary confirma essa origem etimológica, documentando como essa mistura potente ganhou seu nome pela maneira como deixava suas vítimas, curvadas e prontas para serem despejadas no chão. Em 1785, o termo evoluiu para algo ainda mais sinistro. Tornou-se uma gíria para o tipo de pessoa que consumia essas bebidas. Bêbados baixos, atarracados e desajeitados, cujos corpos haviam sido devastados pelo álcool. A conexão linguística é inegável. Hump, corcunda, curvado, pela postura curvada. Dump, despejo, queda, pelo colapso inevitável. Estes não eram apenas bebedores sociais. Eram as almas quebradas que você encontraria caídas contra as paredes das tavernas nas partes mais sórdidas de Londres. Homens cujas vidas tinham sido tão completamente destruídas pelo vício que nem mesmo os esforços combinados de sua comunidade poderiam reerguê-los. Quando a versão mais antiga apareceu impressa em 1797, não mencionava reis ou cavalos. Em vez disso, falava de 4 vintenas de homens e mais 4 vintenas, ou seja, 160 pessoas que não conseguiam colocar Humpty Dumpty onde ele estava antes. Imagine uma multidão reunida em torno de uma figura caída, estatelada sob um muro baixo de pedra onde os bêbados costumavam se empoleirar para ver o mundo girar. Suas roupas estão encharcadas de cerveja e coisas piores. Seu rosto, roxo avermelhado por anos de bebida. Um homem agarra seus ombros, outro seus pés. Mais se juntam. 10, 20, 50. Logo, a vizinhança inteira se reuniu. 160 pessoas fortes. Todas puxando, levantando e fazendo força, mas o corpo dele permanece mole como um pano molhado, sua respiração rasa e ruidosa. Seus olhos revirados mostram apenas o branco. Eles conseguem escorá-lo momentaneamente, mas no segundo em que o soltam, ele desaba novamente como um saco de grãos. Quanto mais tentam, mais clara se torna a terrível verdade. Este não é apenas um homem que caiu. Este é um homem além de qualquer ajuda humana, destruído tão completamente por seu vício que nenhuma quantidade de esforço comunitário pode restaurá-lo. O muro não era uma fortificação de castelo. Era um banco de taverna ou uma barreira baixa de pedra, onde os bêbados se empoleiravam antes de sua queda inevitável. Por toda a Europa, diferentes culturas desenvolveram suas próprias variações de rimas sobre quedas irreversíveis, cada uma capturando o mesmo horror essencial. Na Dinamarca, as crianças cantam sobre Lille Trille, um menino gordinho que rola colina abaixo. Mas no original dinamarquês, a história é mais sombria do que parece. Lille não apenas cai. Ele racha e se abre como uma fruta madura demais. As crianças dinamarquesas que assistem não apenas falham em ajudá-lo. Elas ficam em círculo cantando como se sua destruição fosse entretenimento.
A rima termina com o interior de Lily derramando como massa, enquanto as outras crianças contam os pedaços. Viaje para a Alemanha e você ouvirá falar de Humpelken Pumpelken, cujo próprio nome imita o som de algo redondo e pesado quicando escada abaixo. Na versão da Renânia, Humpelken Pumpelken não se senta em um muro, mas no campanário de uma igreja durante um casamento. Quando os sinos da igreja tocam, a vibração o faz se soltar. Ele despenca através da festa de casamento abaixo, espalhando-se pelo vestido branco da noiva. A congregação, descrita como todos os homens do bispo, ajoelha-se ao redor da mancha, rezando, mas suas orações não podem desfazer o que a gravidade fez. O casamento se torna um funeral. O vestido branco permanece vermelho. Enquanto esses primos europeus compartilham o tema arquetípico da destruição irreversível, o Humpty Dumpty inglês se destaca com suas origens específicas na degradação alcoólica. Uma escuridão unicamente britânica, nascida das sarjetas encharcadas de gin e dos chãos de taverna manchados de cerveja de uma sociedade lutando contra os destroços humanos do alcoolismo em escala industrial. Outras culturas imaginaram quedas míticas. A Inglaterra codificou o colapso muito real de homens destruídos pelo vício, mas o poder sombrio da rima transcendeu seu significado original. No início dos anos 1800, este conto sobre o colapso irreversível de um bêbado havia se transformado em algo completamente diferente, uma charada infantil. A especificidade mórbida da destruição alcoólica provou-se tão eficaz em descrever algo totalmente quebrado que as pessoas começaram a usá-la como um quebra-cabeça. O que senta em um muro tem uma grande queda e não pode ser montado novamente. A resposta, divorciada de suas origens sombrias, tornou-se óbvia. Um ovo. Essa transformação aparece em coleções como Gammer Gurton's Garland, já em 1810, onde ilustrações começaram a retratar não um homem arruinado, mas um ovo antropomórfico. O formato de charada removeu o comentário social, deixando apenas a mecânica pura da destruição. Crianças que a recitavam não tinham ideia de que estavam ecoando um conto de advertência sobre os limites da salvação humana. O ovo tornou-se a metáfora visual perfeita, frágil, precário e, uma vez quebrado, impossível de restaurar. A famosa frase sobre todos os cavalos do rei e todos os homens do rei, que todos conhecem hoje, ela não existia em nenhuma versão inicial. Esse elemento político foi enxertado artificialmente na rima por volta de 1813, mais de 15 anos após a primeira impressão documentada. A prova vem de uma fonte inesperada, registros parlamentares britânicos. Imagine o Westminster Hall em uma tarde cinzenta de março de 1813. A Câmara, com painéis de carvalho, ecoa com debates acalorados sobre o estado catastrófico da política colonial britânica na Índia. A má gestão da Companhia das Índias Orientais criou fome e revolta. Despesas militares estão sangrando o tesouro da coroa. Então, um membro do parlamento se levanta. Talvez alguém como Henry Brougham, conhecido por sua sagacidade cortante, e sua voz ressoa pela assembleia silenciosa. Cavalheiros, nossa situação no subcontinente me lembra uma charada infantil. Todos os cavalos do rei e todos os homens do rei não conseguem consertar nossa política indiana novamente. Uma onda de risadas nervosas se espalha pela Câmara. Alguns membros se mexem desconfortavelmente em seus assentos. A cantiga de roda, antes sobre um bêbado da vizinhança além da salvação, agora uma charada inocente sobre um ovo, acabara de ser transformada em uma crítica devastadora à incompetência real. Não era alguém escondendo o significado original ao substituir 4 vintenas de homens por homens do rei. A rima mudou de um conto sobre a impotência da comunidade para um comentário subversivo sobre o fracasso do Estado. A mensagem tornou-se radical. Se os próprios recursos do rei, seu poderio militar, seus servos leais, não podiam consertar esse problema simples, o que isso dizia sobre a competência real? A evidência se torna ainda mais condenatória quando você traça o que aconteceu a seguir. Em 1835, mais uma versão apareceu, desta vez declarando: nem todo o dinheiro do rei, nem todos os homens do rei poderiam resolver o problema. A crítica havia se expandido do fracasso militar para a impotência econômica. Cada revisão não escondia o passado. Ela depositava um novo significado no topo, criando um palimpsesto, onde as ansiedades de cada geração obscureciam as que vieram antes. Uma vez que você entende esse processo de estratificação cultural, as teorias históricas populares sobre a origem de Humpty Dumpty revelam-se não como verdades antigas, mas como fabricações modernas. Essas narrativas falsas foram repetidas tantas vezes que a maioria das pessoas as aceita como fato.
Pegue a afirmação mais famosa de que Humpty Dumpty era um enorme canhão usado durante o cerco de Colchester em 1648, na Guerra Civil Inglesa. De acordo com a lenda, essa peça monstruosa de artilharia ficava no topo das muralhas da igreja St. Mary at the Walls, seu cano de bronze brilhando ao sol de verão. Os defensores monarquistas o haviam batizado de Humpty Dumpty, talvez por sua forma curta e atarracada, ou pela maneira como parecia balançar precariamente em sua base. Por semanas, ele trovejou morte sobre as forças parlamentares abaixo, suas balas de ferro esmagando as fileiras dos soldados cabeças redondas. Então veio o dia fatídico. Um canhoneiro parlamentar, talvez treinado no corpo de artilharia do Exército Novo, mirou sua própria arma com precisão mortal. O tiro atingiu não o canhão em si, mas a antiga muralha abaixo dele. A pedra explodiu para fora em uma nuvem de poeira e detritos. O grande canhão inclinou-se, oscilou e então tombou com um estrondo de fazer tremer a terra nos escombros abaixo. O cano de bronze rachou com o impacto. A montagem de ferro retorcida além do reconhecimento, soldados monarquistas desceram para a destruição. Cordas e alavancas na mão, desesperados para salvar sua arma mais poderosa. Mas o canhão jazia estilhaçado entre toneladas de alvenaria colapsada. Todos os cavalos do rei, todos os homens do rei, levantando, não conseguiam erguer Humpty Dumpty para seu poleiro novamente. É uma narrativa convincente que transforma uma cantiga de ninar em história militar codificada. Só há um problema. É completamente fabricada. Seus defensores ignoram a falha fatal e insolúvel. A lenda do canhão, como o mito de Ricardo III, depende inteiramente da linha Todos os Cavalos do Rei e Todos os Homens do Rei, para toda a sua narrativa. No entanto, o cerco de 1648 antecede a própria existência dessa linha em 165 anos. A história desmorona em uma simples questão de datas, uma impossibilidade cronológica. Mesmo que se ignore isso, a Victoria County History of Essex, após pesquisa exaustiva através de relatos contemporâneos, registros militares e arquivos locais, concluiu formalmente que não há evidência para apoiar a sugestão de qualquer conexão entre o cerco e a cantiga de ninar. Essa história do canhão nem sequer foi inventada até por volta de 1980. Por mais de 300 anos, ninguém conectou essa rima a Colchester. Então, de repente, no final do século XX, alguém criou essa elaborada história de fundo histórica e conseguiu convencer milhões de que era verdade. O padrão se repete com cada suposta origem histórica. A teoria sobre Ricardo III, o rei Corcunda, que morreu em Bosworth Field em 1485. Ela requer a linha dos homens do rei, que não seria adicionada à rima por mais 328 anos. A hipótese da máquina de cerco de Gloucester, proposta por um professor de Oxford em 1956. Pura especulação acadêmica com zero evidência contemporânea. Cada nova teoria não esconde o significado original. Ela o enterra mais fundo sob camadas de interpretações mais emocionantes. Cada nova camada obscureceu a última, não por conspiração, mas por evolução cultural. A imagética do ovo, embora uma adição posterior da tradição das charadas, é paradoxalmente honesta. Ela reconectou a rima a uma verdade antiga. O propósito de um ovo é quebrar. Ele não é remontado. Ele ou se transforma ou apodrece. Sua destruição é o seu significado. Você vê essa verdade em todos os lugares. Uma reputação destruída por escândalo. Uma mente quebrada por trauma. Um momento de confiança perdido pela traição. Nenhuma quantidade de poder ou recursos pode desfazer essa fratura. A rima perdura porque fala a esse medo primordial. Nós somos todos Humpty Dumpty empoleirados em um muro, e algumas quedas são para sempre. Este é o segredo estratificado dentro do berçário. A autoridade é uma ilusão. A restauração é uma mentira. E os cavalos e os homens do rei não virão nos salvar. Eles nunca puderam.